E a Câmara dos Deputados adiou ontem a votação da proposta de emenda à Constituição que cria novas regras para a imunidade parlamentar e para a prisão de deputados e senadores. A votação, portanto, acontece nesta manhã e ainda não há consenso do texto ser aprovado. Sobre isso, então, eu converso agora com Marco Felipe Torres Castelo, que vai nos dar mais informações. Bem-vindo, Marco. Bom dia, Lívia. Bom dia, ouvintes da PAN. É uma satisfação poder compartilhar com vocês essa manhã de sexta-feira. Exatamente, com muita informação, né? Tá agitada. Bom, o que diz a Constituição e por que os deputados querem alterá-la tão rapidamente? Vamos começar aí para explicar esse cenário. Bom, Lívia, segundo até a exposição de motivos aqui, que foi a justificativa do projeto de emenda constitucional, isso decorreu em razão da prisão, na semana passada, do deputado Daniel Silveira. Foi uma situação que gerou bastante debate, tanto aqui entre os operadores, aplicadores, estudiosos do direito, porque, de fato, é uma situação da prisão de parlamentar que já tem regulamentação na Constituição Federal e tem tido interpretações divergentes, tanto por parte do Supremo Tribunal Federal, quanto por parte dos estudiosos do direito. Essa proposta de emenda constitucional, ela vem como uma reação legislativa a alguns pontos que têm sido decididos pelo Supremo Tribunal Federal. Por exemplo, aqui, a PEC, ela tenta rechaçar a tese da inafiançabilidade legal, e traz, por exemplo, que só será permitida a prisão de membros do Poder Legislativo Federal quando os crimes forem inafiançáveis, aqueles crimes inafiançáveis previstos na Constituição Federal, e não a tese da inafiançabilidade legal, que foi adotada, em primeiro lugar, quando da prisão do então senador Delcídio do Amaral. Ela sustentava que o parlamentar poderia ser preso por crime inafiançável quando estivessem presentes os requisitos da prisão preventiva. No caso, por exemplo, seria previstos a necessidade de garantia da ordem pública, garantia da aplicação da lei penal, ordem social, econômica. Todos esses requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, estando presentes no caso concreto, seriam considerados, o crime poderia ser considerado inafiançável, qualquer espécie de crime, né? Aqui, por exemplo, tem essa reação legislativa. O projeto ainda não foi aprovado, houve a retirada aqui de alguns trechos do parecer final. Por exemplo, a alteração do artigo 14, parágrafo 9º, que previa que a inelegibilidade só ocorreria depois do duplo grau de jurisdição. A justificativa para a retirada desse dispositivo foi a possibilidade de o réu não recorrer de uma sentença de primeiro grau, por exemplo, condenatória, porque daí ele não teria acessado o duplo grau de jurisdição, ele não teria recorrido. Então, nesse caso, ele não ficaria inelegível. Então, esse trecho foi retirado. Nós vemos, assim, com bastante preocupação esse assodamento, né, na discussão. Ontem, alguns partidos relutaram contra a aprovação, e parece que hoje vai continuar essa discussão que vai dar muito pano para manga ainda. Nós estamos conversando com Marco Felipe Torres Castelo, promotor de justiça especialista em direito penal e constitucional. Bom, promotor, o que chama a atenção também é a velocidade dessa tramitação. A PEC não passou por nenhuma comissão, não foram ouvidos especialistas e nem a sociedade civil. Tratando-se de uma proposta de emenda à Constituição, qual que é a importância do rito de tramitação? Lívia, você tocou num ponto que deve ser levado em consideração por toda a sociedade. Eu acho que é uma questão que a gente tem que observar, a gente deve observar.
Por que esse assodamento para alterar a Constituição? A nossa Constituição, o próprio texto constitucional, ele dá um procedimento muito mais severo, muito mais difícil para aprovação. O quórum deve ser mais elevado para aprovação de um projeto de emenda, alteração da Constituição Federal, e numa situação de turbulência que estamos vivendo, né, teve a situação da semana passada da prisão do deputado Daniel Silveira, né, sem entrar no mérito da decisão em si, mas houve muita inovação em relação à interpretação constitucional aí. Desde o inquérito instaurado de ofício pelo Supremo Tribunal Federal, a prisão decretada de ofício. Então, ao que parece, há uma tentativa de blindagem por parte dos parlamentares, embora eles tenham mantido a prisão do deputado Daniel Silveira. Ao que parece, há uma intenção de que isso não ocorra mais. Eles pretendem, talvez parte deles, se proteger de eventual paradigma que eles próprios criaram na semana passada. Então, a gente se preocupa muito com essas alterações legislativas e constitucionais de ocasião, porque a Constituição, em regra, ela é concebida e ela é alterada para que ela seja estável, para que haja estabilidade constitucional, estabilidade institucional, que é o que nós não estamos vivendo. Nós temos sofrido ataques institucionais. Toda a Constituição, isso eu digo por todas as instituições que exercem poder no país, sofrem ataques institucionais. Então, muitas vezes essas mudanças assodadas, elas podem acarretar um prejuízo institucional mesmo. Agora, a Câmara que encaminha essa proposta é a mesma Câmara que manteve a prisão do deputado Daniel Silveira. O senhor pode explicar esse movimento? Pois é, Lívia. A gente já tem aqui na Constituição Federal essa imunidade dos parlamentares. Eles só podem ser presos após a diplomação pela prática de crimes inafiançáveis. A Constituição já prevê isso, né? A situação ali foi bastante peculiar, vamos dizer assim, porque houve um mandado de prisão em flagrante. Isso é bastante peculiar, assim. Penso que estou há 6 anos no Ministério Público, advoguei antes, fiz a faculdade, então mais de 10 anos atuando com direito. Eu nunca tinha visto um mandado de prisão em flagrante. Então, tem bastante... E a Câmara dos Deputados manteve a prisão do deputado, né, dizendo que praticamente ali as ações deles não estavam acobertadas pela imunidade parlamentar, e de outro lado tem essa reação legislativa logo em seguida para reforçar essa imunidade prisional, parlamentar, processual, de imunidade de palavras e votos, material, né? Então, há um certo contrassenso, e é o que fica dá a impressão para todos nós, que é uma reação ao paradigma que eles próprios criaram, né? Eles criaram ali um caso, uma hipótese em relação ao deputado, que mantiveram a prisão dele, e agora parece que isso preocupa parte da classe política. Muito bem, promotor, e o que essa proposta, na forma da qual ela anda, indica sobre o perfil de Arthur Lira e a sua presidência na Câmara? Bom, Lívia, sim, como promotor de justiça, eu vou me abster de fazer essa análise política, né, do perfil do deputado, até por uma vedação legal. Mas creio que esse tipo de tramitação não traça o perfil de um deputado ou da liderança do deputado Arthur Lira, mas sim um perfil
da nossa classe política, né? E da nossa, muitas vezes, passividade em relação a não fiscalizar os atos políticos praticados por aqueles em quem a gente votou. Então, é um perfil, creio que, geral do Brasil, né? Que não mantém uma tradição de estabilidade institucional. Está bem, nós conversamos aqui com Marco Felipe Torres Castello, promotor de justiça e especialista em direito penal e constitucional. Promotor, obrigado aqui pela entrevista e os esclarecimentos. Obrigado, Lívia. Foi uma satisfação. Bom dia. Bom dia para o senhor também.